Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vamos ler juntos? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém? Eu vou ler mais um trecho, agora vou ler sozinho. Os irmãos acompanham aí. Do versículo 32 até o versículo 44. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Assim, pois, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estarão dois assentados no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando numa moinha, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Ainda com a Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, nós lemos no capítulo 24, agora no capítulo 25, a parábola das 10 virgens, do versículo 1 até o versículo 13. Assentados mesmo, os irmãos acompanhem a leitura em suas Bíblias. A parábola das 10 virgens, Mateus 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 entre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém?
sentados mesmo, cabeças curvadas, vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós lemos a Tua palavra, que é Espírito e vida. Ela já falou com os nossos corações. Já sabemos qual é o recado que o Senhor tem para os nossos corações nesta noite. Cristo breve virá. Prepara-nos, Senhor, para este momento, para esse encontro glorioso da igreja, a noiva de Cristo, com o seu noivo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei. Ó Pai, prepara a Tua igreja, prepara os nossos corações. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pelas leituras que fizemos, já deu para perceber que o título da mensagem é Cristo breve virá. Amém? Hoje em dia, as pessoas estão ávidas de quererem ouvir qual é a novidade do dia. Como é que está o andamento do processo de impeachment da presidente Dilma? E a gente quer acompanhar para saber que nível que está. E enfim, quantos mais os colarinho branco já foram presos? Porque cada dia sempre tem uma novidade. É um deputado preso, é um senador preso, é um presidente de empresa, enfim, algum grandão aí, algum figurino entre os políticos estão sendo presos. E a gente está querendo sempre acompanhar. Aqueles que estudam estão querendo saber, enfim, se passaram de ano ou não. Eu quero saber, professor, você já fechou as notas? Ficam cobrando. Eu preciso saber. Há muitas expectativas para o final de ano, principalmente sobre viagens. Principalmente aqueles que vão se casar, que estão na expectativa de ganhar presentes. Como é que estão? Alguns correndo atrás. Enfim, amados, nós queremos chamar a atenção para a maior notícia que a gente está sempre, temos que estar sempre aquecendo em nossos corações, aquela expectativa é sobre a volta de Jesus. E a Bíblia fala sobre isso, porque quando menos a multidão esperar, será como nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam esse casamento, embora Noé estivesse falando com eles, que Deus mandaria o dilúvio, por isso mandou que ele fizesse uma grande arca, mas ninguém dava bola para o que Noé pregava. Até o dia em que Noé entrou na arca, Deus fechou a porta por fora e veio o dilúvio, e todos foram pegos como que desapercebidos. Não é que eles não sabiam, eles foram avisados, mas, enfim, se eles foram imprudentes, foram nécios, eles espiritualmente estavam dormindo, cochilando ou acomodados, certo? Se omitiram naquilo que deveriam fazer. E eu gosto desse tema, missão ou omissão. O que é que nós estamos fazendo? Deus nos colocou aqui para fazermos missão, mas quando nós estamos acomodados, parados, deixando o barco correr, nós estamos nos omitindo. E isso é um perigo tremendo, porque nós, pelo texto que nós vemos, muitos serão pegos de surpresa. Por isso ele está sempre chamando a atenção. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Versículo 36. Depois, versículo 42. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, a palavra, Jesus mesmo disse, a palavra, o Espírito é a palavra. Então, o Espírito Santo, ele está falando pela palavra. Ele está procurando acordar a igreja, cutucar, chacoalhar a igreja. Lembrando, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Versículo 44, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E nós vimos no versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, todo olho o verá. E pode ser a qualquer momento, irmãos. Nós estamos vendo aqui também no versículo, capítulo 25, sobre a parábola das 10 virgens. Fala de um casamento. E casamento, quem já passou por isso na família, sabe o trabalho que dá, a expectativa, a ansiedade e aquela preparação.
Eu tenho um filho que está aí, o Mateus, casou-se há 2 anos atrás, a Luana, e a gente nunca esquece o trabalho que deu, a expectativa, a preparação. Tivemos até que preparar uma outra casa para a gente mudar de casa para receber os convidados. Muita gente viria de todos os cantos do Brasil, de Osasco, de São Paulo, de Campinas, de Brasília, do Mato Grosso. Nós temos parentes espalhados por muitos lugares. Todos foram convidados. E a expectativa é que viria muita gente de fora. E nós tínhamos que preparar uma casa para receber muita gente. Mais ou menos umas 50 pessoas dormiram em casa. Veja só, entre a minha casa e o salão que a gente tem do lado, que vai ser muito usado pela igreja, pelos grupos familiares e curso de treinamento. Vamos montar um CTM da nossa igreja lá. E ali vai ser um lugar de preparação também para a volta de Cristo. Nós temos que estarmos aptos, preparados e passar essa mensagem adiante, porque essa é a missão que o Senhor nos deu. E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E de fazer discípulos, disse Jesus, de todas as nações, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, é a nossa missão. Nós estamos aqui no mundo, não é para ficar correndo atrás do vento, atrás do vil metal, ou das futilidades, ou dos prazeres que o mundo oferece. Deus nos plantou aqui no mundo para cumprirmos uma missão. E a nossa missão é nos prepararmos, nos capacitarmos, primeiramente para estarmos preparados a nós mesmos, para depois nós começarmos também a prepararmos outros. Cada crente que tem que ser preparado para ser um discipulador. Então o lema para esse ano de 2016 será ser e fazer discípulos. A nossa revista Escola Dominical já está comprada e está aí. Ser e fazer discípulos. Então nós temos que ter essa consciência que nós somos primeiramente, todos nós somos discípulos. Mas nós temos que também fazer outros discípulos. Então nós temos que nos preparar, nos capacitarmos. E aonde que a gente busca preparação? Para ir em São Paulo, fazer um seminário, 4, 5 anos lá, a correria de todo dia, pegando cometa e indo votar, isso não dá, para a maioria não dá. Tem os CTMs da vida por aí espalhados nos 4 cantos do Brasil, também não dá para a gente parar o nosso trabalho, a vida rotineira, e a gente, enfim, ficar enfurnado dentro de uma escola interna. A gente fica ali 1 ano, 2 anos se preparando. Nós temos que encontrar uma maneira mais fácil, mais rápida, mais flexível, que nos ajude a nos preparar. E a maneira que nós estamos oferecendo à igreja é oferecer o nosso salão que temos ao lado da nossa casa, que muita gente pensa que aquilo ali é um salão de festa, porque é um ambiente preparado para festa, mas é um ambiente preparado para festa espiritual, como essa do casamento aqui, das bodas do Cordeiro. Então nós vamos estar ali, nos capacitando, nos buscando, sabe, o aperfeiçoamento, o conhecimento da palavra, nos revestindo da graça, da virtude, do poder do Espírito Santo, orando uns pelos outros, intercedendo, aprendendo, compartilhando o testemunho, para que a gente, depois de recebermos, agora nós temos que dar. De graça recebestes, de graça dai. Essa é a orientação da palavra. Então nós vamos receber. O Espírito Santo vai estar ali conosco, e aqui na igreja principalmente. Escola dominical, culto de domingo, culto de quinta-feira, reunião de terça-feira, visita nas casas, nos lares. Tudo é uma preparação para o grande dia da volta de Jesus. Nós estaremos nos preparando, nos capacitando a nós mesmos, abrindo nosso coração, a nossa mente, para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, para que estejamos cheios do Espírito Santo, para que a virtude do Espírito Santo seja derramada sobre nós, para que quando formos falar com alguém sobre Cristo, que seja mais o Espírito Santo falando através de nós. Porque quando o homem fala, às vezes causa canseira. Quantos cultos que a gente assiste, que a gente sai cansado. Por quê? Porque o homem falou, mas o Espírito Santo falou, às vezes ficou a desejar. Pode ser que a pessoa não estava preparada também para o culto, e ficava com a mente divagando, pensando no problema de amanhã. E daí, na hora, nem que Jesus estivesse aqui falando com a igreja, ele também sairia vazio do jeito que entrou. Mas se nós entrarmos naquela expectativa de buscarmos a palavra, o Senhor vai falar comigo, eu preciso ouvir a voz do Senhor,
Senhor, fala com o meu coração, fala com a minha vida, dá direção para a minha vida, o que o Senhor quer de mim? Então, amado, quando nós estamos em sintonia com Deus, em sintonia com o Espírito Santo, em sintonia com a palavra, então quando nós estamos aqui realmente despreocupados das coisas do mundo, e com o coração voltado para o trono da graça, é certo que o Espírito Santo falará conosco, e derramará graça em nossa vida, e nos revestirá da presença de Cristo, da graça de Cristo Jesus. Então é isso que nós precisamos. Houve também, numa outra leitura aqui, Mateus 22, onde um senhor fez também uma festa, preparou um grande banquete, mandou convidar pessoas, e enfim saíram os seus servos convidando a todos, para que viesse, porque o seu senhor haveria de dar um grande banquete, seria a parábola das bodas. E então os convidados começaram a chegar, e de repente entrou lá o Senhor para verificar os convidados, e ele começou a dar uma olhada, ficou contente, de repente encontrou alguém ali que estava de uma maneira inadequada para o ambiente. Ele não estava vestido com vestes nupciais. E o que seria isso, irmãos? E ele chegou e questionou: amigo, por que você não está vestido com as vestes nupciais? E aquele convidado que estava ali, ele emudeceu, se sentiu assim coagido, humilhado. E o senhor da festa mandou que os seus servos viessem e o retirar, e o amarrar e jogasse para fora. E a gente fica pensando nisso, mas só porque não estava com um vestido adequado? Esse vestido aqui adequado, irmãos, é revestir-se da graça de Cristo Jesus. O novo homem, que é aquele que diz que aceitou Jesus, que se converteu, que agora é cristão, que vive a palavra. Então a Bíblia diz que nós devemos estar revestidos do Senhor Jesus. Então essa vestimenta nupcial é exatamente quando, no dia da chegada de Cristo, cada um vai ser checado. Se alguém não tiver essa vestimenta nupcial, que significa estar revestido da graça de Cristo Jesus, ele não vai subir, ele fica, ele não é convidado para a festa das bodas do Cordeiro. Mas se de fato nós aceitamos Jesus de coração, nós o recebemos na nossa vida, o Espírito Santo mora em nós, estamos selados pelo Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos habilita, ele tem liberdade de trabalhar em nós e através de nós. Então, de fato, essa vestimenta, que é a própria presença de Cristo em nós, ela se manifesta no plano espiritual. Os anjos olham e já entendem. O inimigo, o diabo, ele olha e ele já sabe com quem ele pode mexer e com quem ele não pode mexer. Porque no plano espiritual eles enxergam isso. Eu trabalhei na igreja de Irapuru, no interior do estado de São Paulo. E eu fui hospedado em uma casa de um casal que morava num sítio. E eles me contaram a história daquela casa. Eles perguntaram: o senhor tem medo de dormir numa casa mal assombrada? Eu falei: não, nunca tive essa experiência, mas também não tenho, porque o Senhor está comigo. Então tá bom, vou contar a história dessa casa. Aqui, antigamente, morava um casal onde eles não se entendiam. Não sei se tinha religião ou não, parece que não. A verdade é que o homem terminou matando a mulher e enterrou ela aí no próprio quintal mesmo. Depois foi descoberto esse crime e o homem foi preso, foi desenterrado o cadáver. E essa casa no fim ficou com fama de casa mal assombrada. Ninguém queria alugar. Quando foi colocada para locação, as pessoas que queriam alugar uma casa passavam por aquela estrada, via aquela casa na beira da estrada, mas já sabiam da história: essa casa é mal assombrada, eu não quero. Mas aquele casal eram crentes da nossa igreja, IPI de Irapuru, e eles falaram: não, nós não temos medo, o Senhor está conosco, Ele nos dá graça. E eles alugaram a casa e foram morar ali. Era uma pequena chácara. E eles contam que quando eles começaram a morar, tinha aqueles potes de barro grande,
com a tampa de alumínio em cima. E de repente ele escutava a tampa bater no pote. Plim! Nossa, olha, já está aí o tinhoso. E ele chegava e falava, pode saindo. Aqui não é mais seu, aqui é do Senhor Jesus. Ele que mora aqui agora, ele que é o dono dessa casa. E o casal ainda me disse o seguinte, uma vez, a gente estava deitado na cama, e de repente eu senti que alguém puxou minha perna. Estava com a perna encolhida, minha perna foi esticada. Ela falou, você está aí de novo, pode ir saindo daqui, essa casa não te pertence mais. Essa casa agora é consagrada ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis. E por umas 3 experiências que ele passou assim, depois nunca mais aconteceu. A igreja fez um culto lá e acabou, não aconteceu mais nada. Mas ele contou uma experiência, que ia descendo um carrinho de tração animal, lá no interior eles usam muito isso, um cavalo para puxar uma carroça, e de repente era uma descida, e quando o animal, o cavalo ia chegando de frente à casa, ele viu alguma coisa que ninguém enxergava, e ele levantava as patas dianteiras, levantava e não queria seguir em frente, e o homem batia com o chicote, vamos, e demorou para que o cavalo conseguisse passar adiante. Ele enxergava alguma coisa ali. Eu me lembro daquele texto da mula de Balaão. Balaão batia na mula para a mula ir, e a mula via o anjo do Senhor na frente, e ela não ia, ela parou, estacou ali, até que a mula, Deus permitiu que ela falasse para Balaão, há tanto tempo eu te sirvo, nunca te fiz nada de errado, por que agora você me bate? Você não está vendo, não está enxergando que tem um anjo do Senhor aí à frente, mandando que eu pare? Então, amados, no plano espiritual, tem seres espirituais que estão cruzando o nosso caminho. Pode ser anjos de Deus, ou pode ser espíritos diabólicos, espíritos de demônio. Agora, depende de quem nós somos. Se nós servimos ao Rei dos Reis, os anjos do inimigo não podem ficar no nosso caminho. Na autoridade do nome de Jesus, quando nós ordenamos, saia da minha frente, eles saem. Eles se retiram do nosso caminho. Mas muitos não sabem que também, puxa, eu escapei da morte agora, quase que eu fui atropelado. Não é que você quase foi atropelado, é que na hora que você ia ser atropelado, o anjo do Senhor te segurou, e você não percebeu isso. Mas por conta do anjo da guarda que está ao nosso lado, nos acompanhando, muitas vezes o inimigo queria tirar a nossa vida, jogar um carro contra nós, ou coisa semelhante, algum acidente assim, mas o anjo não permitiu que nada de mal acontecesse. Eu lembro que um dos meus últimos empregos foi na Ford do Brasil, lá em São Bernardo do Campo, e trabalhava à noite, entrava 5 da tarde, saía 2:30 da madrugada. Nosso ônibus saía do pátio às 3 horas da madrugada. E a gente estava vindo em alta velocidade. Voltando um pouquinho atrás. Naquele dia eu estava num espírito de louvor constante ali, trabalhando de digitador, de computador IBM, e perfurando, fazendo meu serviço, mas cantarolando hinos de louvor a Deus. E eu me lembro que alguns colegas perguntaram, eles me chamavam de irmão. Ô irmão, está contente hoje? O que é? Alguma novidade? Ganhou na loteria? Não. Estou sentindo que Deus tem alguma novidade para mim. Parece que alguma coisa boa está para acontecer. O Senhor está me preparando para alguma coisa que vai acontecer, não sei o que. Mas o Senhor está me dizendo, não temas, eu estou contigo. E por isso eu me regozijava. Não sabia o que. Tá bom então. Às 3 horas da madrugada saímos do pátio. O ônibus correndo, o máximo que ele podia. Quando chegou lá no bairro do Ipiranga, perto do Museu do Ipiranga, Rua Monumento, o ônibus passava numa velocidade alta porque o farol na esquina estava verde para nós. Então ele foi com força. Mas na nossa frente cruzou um Fusca, farol vermelho por Fusca. Ele achava que aquela hora da madrugada não ia ter carro, não ia ter perigo, mas ele passou, mas passou quase raspando na frente do ônibus. O pior é que atrás do Fusca havia um caminhão carregado de mercadorias para o Ceasa, esse caixote de coisas que vem da roça, do sítio. E ele estava vermelho, mas ele achou, o Fusca está indo, eu vou também. Se ele passar, eu passo.
O Fusca passou, mas o caminhão não conseguiu passar. Nosso ônibus entrou na frente. E aquele caminhão que vinha com toda a velocidade bateu no nosso ônibus. E eu estava mais ou menos na altura do pneu, entre um pneu e outro, mas ele bateu exatamente no pneu de trás. A pancada foi tão violenta que quebrou a ponta de eixo. E saíram 2 pneus rolando assim, bateu numa porta de aço de um comércio, até fundou a porta para dentro. E o eixo do ônibus saiu riscando o asfalto e virou no sentido contrário. E ficamos ali. Muitas moças e colegas de serviço gritavam, ficavam todos apavorados. Parecia que o mundo estava acabando. O mundo estava virando de ponta cabeça. E simplesmente em mim veio uma sensação de gozo, de alegria. E eu dava risada e louvava a Deus e glorificava o Senhor. As pessoas não entendiam. Todo mundo com medo, apavorado, gritando. Parece que o mundo está acabando. E esse cara fica dando risada. O que houve? Mas quando eles começaram a descer, quem me conhecia, trabalhava comigo, sabia o porquê. Eles sabiam que já antes, eles me viram eu, contente, alegre, louvando e glorificando o nome do Senhor. E eles vieram conversar. Conta para nós a tua experiência. Eu sabia, Deus estava me avisando que alguma coisa iria acontecer. O inimigo estava preparando uma armadilha para matar muita gente aqui. Ele queria que tivesse uma enxurrada de sangue aqui de muita gente do nosso ônibus. Mas o Senhor me alertou e disse: não temas, eu estou contigo. Nada de mal vai acontecer a você e nem aos que estiverem com você. Da mesma forma como o Espírito Santo, como o Senhor Jesus falou a Paulo quando estava numa viagem de barco, e eles teriam que passar por um naufrágio, por uma tempestade, um mar revolto, mas o Senhor avisou a Paulo: olha, Paulo, vai acontecer um naufrágio, uma tempestade, o barco vai virar, mas não temas, eu estou contigo, nada vai te acontecer, nem aos tripulantes que estão com você. Amados, quando Deus quer, Ele faz isso com a gente. Ele avisa com antecedência, Ele prepara o nosso coração. Que gostoso você sentir no momento que alguma coisa vai acontecer, você não sabe o que, mas o Senhor está querendo te avisar: olha, haja o que houver, não temas, eu estou contigo. Amém? Então olha, a nossa palavra é essa, que os irmãos lembrem que todos os sinais que estão acontecendo no mundo são os sinais que mostram que o tempo está no fim. A chegada de Jesus está prestes a qualquer momento. Quando você menos esperar, os anjos estarão tocando as trombetas no céu, as nuvens se abrindo e o Rei dos Reis aparecendo. E os salvos do Senhor, os santos do Senhor, terão seus corpos transformados num piscar de olhos. Receberão corpos glorificados, igual ao corpo de Cristo, e subiremos nos ares para encontrarmos com o Senhor, nosso Deus, o nosso Rei dos Reis. É a noiva subindo ao encontro do noivo, e então haverá as bodas do Cordeiro. Que você esteja se preparando, meu amado, não perca a oportunidade. Olha, muita gente, tanto na época de Noé, como na época de Sodoma e Gomorra, as pessoas não se davam conta de que a qualquer momento chegaria o fim para eles. E eles viviam uma vida louca, desesperada, se entregando aos prazeres da carne, aos prazeres do mundo, achando que ainda teria muito tempo pela frente. E Deus havia marcado o juízo para aquela cidade, para aquelas pessoas. Chegou o tempo do fim. A paciência de Deus, a ira de Deus chegou no limite. Então, amados, o que a gente vê pelo noticiário é que também a paciência de Deus está chegando no limite. Há tanta corrupção, tanta maldade, tanta violência, que quando a gente vê uma cena de cristãos sendo assassinados pelo Estado Islâmico, e a gente fica assistindo aqui e a gente fica indignado, você pensa que Deus está indiferente a tudo isso? Não, Ele apenas está suportando isso, porque aqueles irmãos ali, que estão dando a sua vida, é uma maneira deles testemunharem por amor a Cristo, e serve de alerta para nós, que vivemos uma vida muitas vezes acomodados, em omissão, não estamos fazendo nada, enquanto que tem vidas por aí em outros países, que estão pagando com a vida deles, derramando seu sangue, sendo degolados, sendo enforcados,
sendo metralhados por causa da sua fé em Cristo Jesus. E nós não estamos pagando nada, irmãos. Nós temos liberdade religiosa. E a nossa missão é falar de Cristo ao nosso próximo. Então leve para casa esta frase: o que você está fazendo? Missão ou omissão? Omissão é quem não está fazendo nada, quem está se acomodando, quem está se acovardando, quem tem vergonha de falar de Cristo para o seu próximo. Ele está em omissão. Omissão é crime. Se alguém atropela alguém e não quer socorrer, vai embora, alguém anota a chapa, ele vai ser preso por omissão de socorro. Tá? Preso, porque ele cometeu um crime. A mesma coisa, tem muita gente dizendo-se cristã e está infringindo uma lei de Deus, está vivendo em omissão. Há pessoas correndo risco de vida, caminhando para o inferno, ele vê e não faz nada. Então olha, muitos naquele dia irão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz tanta coisa, eu fui na igreja, eu dei dízimo, dei oferta, eu tive cargo, eu fiz tanta coisa. E Jesus vai dizer: olha, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Oxalá essa palavra não venha para mim, nem para nenhum aqui presente, mas que todos nós, amados, estejamos apegados à palavra de Deus, clamando ao Senhor que acenda a chama do Espírito Santo cada vez mais, inflamando os nossos corações, e que possamos correr aqueles que estão indo para o inferno e compartilhar com eles as boas novas do Evangelho, as boas novas da salvação. Que Deus nos abençoe. Amém.